Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é, na verdade, a história de muita gente no Brasil. Uma história sobre raízes, sobre mistérios de família e, olha só, sobre a ciência que está ajudando a descobrir um passado que parecia, bom, que parecia ter sido apagado para sempre dos registros. Vamos entender como é que isso funciona. E essa frase do Matheus Oliveira diz tudo, né? Saber detalhadamente sobre as suas origens do Brasil é praticamente um privilégio. É exatamente esse o ponto. Para a maioria das pessoas, tentar montar a árvore genealógica por aqui é uma verdadeira corrida de obstáculos, principalmente se a pista leva até uma herança indígena. E olha só que número impressionante. 35%. Cerca de 35% do nosso DNA mitocondrial tem origem indígena. E o que é esse DNA mitocondrial? Pensa assim, é uma herança genética que passa direto de mãe para filha ou para filho, sempre pela linha materna, ou seja, é uma linha direta com o passado. Esse número mostra o tamanho dessa herança, mas também, a tristeza de ver que essa conexão foi silenciada por tanto tempo. A grande pergunta é, por que é tão complicado acessar essa parte da nossa história? Então, vamos a fundo nisso. Porque é um privilégio conhecer as próprias origens, como o Matheus falou. Porque, no fundo, não é só uma curiosidade pessoal. É sobre ter acesso a um pedaço fundamental da história do Brasil. Um pedaço que para muita, mas muita gente mesmo, continua escondido. O caso do próprio Matheus é um exemplo perfeito. A família dele sempre contou que eles tinham ascendência indígena, mas aí na hora de ir atrás dos documentos para provar, nada. Ele literalmente bateu num muro. A papelada simplesmente parava na geração dos bisavós e pronto. Fim da linha. É uma frustração que, olha, milhões de brasileiros sabem exatamente como é. Ok, então vamos detalhar quais são esses obstáculos. Basicamente, a gente pode resumir tudo em dois grandes privilégios que decidem quem consegue ir adiante na pesquisa tradicional. O primeiro, ter documentos preservados. E o segundo, dinheiro. E aqui a gente vê essa diferença de um jeito bem claro. De um lado, se os antepassados faziam parte da elite, aí é outra história. Os nomes deles estão em registros de terras, inventários, até em jornais da época. Documentos que foram guardados a 7 chaves. Agora, e para a maioria da população? Bom, aí a realidade é bem diferente. Registros que simplesmente não existem, ou que se perderam, ou que estão tão danificados que não dá para ler nada. E o segundo privilégio, como eu falei, é grana. Pensa bem, pedir uma certidão aqui, outra ali, pagar um pesquisador para fuçar em arquivos numa cidade distante. A conta sobe muito rápido. Pesquisar o passado da família do jeito tradicional pode custar uma pequena fortuna. E isso, claro, acaba afastando a maior parte das pessoas. E aí fica a pergunta, se os documentos sumiram e a grana é curta, o que fazer? É exatamente aqui que a história tem uma reviravolta sensacional. A tecnologia trouxe uma ferramenta nova, poderosa, a genealogia genética. Ela é tipo um caminho alternativo, uma maneira de pular esses muros de papel usando informação que já está escrita dentro da gente, no nosso DNA. E o mais legal é que o processo é mais simples do que parece. Olha só. Primeiro, a pessoa coleta uma amostra de saliva e manda para o laboratório. Depois, recebe um relatório com a sua composição étnica e umas informações técnicas, tipo os haplogrupos. Mas o pulo do gato vem agora no terceiro passo. O sistema encontra primos genéticos, ou seja, outras pessoas no banco de dados que têm pedaços de DNA idênticos aos seus. E aí vem a mágica. No quarto passo, a gente começa a cruzar as árvores genealógicas e, bingo, dá para achar quem foi o ancestral em comum que passou aquele DNA para todo mundo. Para ver como isso funciona na prática, nada como um bom caso real, né? Então vamos acompanhar a investigação do genealogista José Araújo. A missão dele era encontrar uma ancestral indígena, uma história que, só com papel, parecia impossível de ser provada. Essa aqui é a Teresa Barbosa de Jesus. Ela nasceu lá em Taubaté, em São Paulo, por volta de 1690. O José Araújo, o nosso pesquisador, já sabia pelos documentos que ela era uma ancestral dele. O que faltava era a prova final de que ela era, de fato, indígena. E aí que o mistério começa. Porque quando o próprio José fez o teste de DNA, nada, nenhum traço de DNA ameríndio. Ué, como assim? Será que a história da família estava toda errada? Calma, a resposta está na própria genética. Pensa que herdar DNA é como um sorteio. A cada geração, alguns pedaços do DNA dos seus antepassados são passados para frente, mas outros se perdem no caminho. Então sim, é totalmente possível ser descendente de alguém e não ter herdado um pedacinho específico de DNA que identifique essa origem. A grande virada, a chave para resolver esse quebra-cabeça veio de um jeito inesperado, através dos primos do José. Ele convenceu 2 primos por parte de mãe, o Will e a Suê, a também fazerem o teste. E o resultado deles?
foi completamente diferente. Os dois tinham DNA ameríndio no resultado. A sorte genética que pulou o José foi parar direitinho neles. Agora, se prepara para a prova científica. A análise foi ainda mais fundo e mostrou que o Will e a Sue não só tinham DNA ameríndio. Eles compartilhavam um segmento de DNA praticamente idêntico, no mesmíssimo lugar, lá no cromossomo 5. Isso tem um nome técnico. É idêntico por descendência. É basicamente a arma do crime da genealogia. É a prova definitiva de que aquele pedacinho de DNA veio de um único ancestral em comum, a Teresa. Pronto. Com a prova genética na mão, a história da Teresa de repente ganha vida. A combinação do DNA com os documentos que já existiam não só confirma a origem dela, mas ajuda a reescrever um capítulo inteiro da história daquela família e, de certa forma, da história do Brasil. E essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar a jornada da Teresa. Olha só, ela e a família dela estavam no meio daquela grande migração de paulistas para Minas Gerais, bem na época da Corrida do Ouro. A história de uma única pessoa, de repente, se conecta com um dos momentos mais agitados e importantes da formação do nosso país. Para a gente entender bem o mundo da Teresa, a gente precisa falar de uma prática chamada cunhadismo. O que era isso? Era um costume indígena de formar alianças com os europeus que chegavam, oferecendo mulheres da comunidade em casamento. E essa prática, gente, foi fundamental, foi central na formação da sociedade colonial. Tudo indica que foi esse o contexto da família da Teresa. E isso explica muita coisa, inclusive porque é tão comum no Brasil a gente ver uma ancestralidade europeia na linha do pai e indígena na linha da mãe. A pesquisa vai mais longe e sugere que a Teresa talvez pertencesse ao povo Guaianá Maromini. E o mais incrível é que por causa do relato de um viajante inglês do século XVI, um tal de Anthony Knivets, a gente tem até uma descrição de como o povo dela talvez fosse fisicamente. De repente, uma ancestral que viveu há mais de 300 anos deixa de ser só um nome num papel e começa a ganhar um rosto, a se tornar mais humana. Então, a grande lição aqui é a seguinte: nem só a genética, nem só os documentos teriam contado essa história inteira. Foi a união das duas coisas, a combinação dessas duas ferramentas que tornou possível resgatar a vida da Teresa. Uma história que os registros oficiais, que sempre focaram mais na elite, teriam deixado se apagar com o tempo. E o mais importante, o caso da Teresa não é um caso isolado. A mensagem que fica é de empoderamento. A genealogia genética está se tornando uma ferramenta muito mais democrática. Ela está permitindo que qualquer um, não importa se os antepassados deixaram registros ou não, possa se reconectar com uma parte da sua história que por tanto tempo foi negada ou simplesmente esquecida. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Quando a gente resgata uma história individual como a da Teresa, o que a gente está descobrindo sobre a identidade de todos nós, sobre o que é ser brasileiro? O que a jornada de uma mulher indígena de 300 anos atrás nos conta sobre resiliência, sobre a nossa mistura e sobre as incontáveis histórias que, quando a gente junta tudo, formam quem a gente é hoje.